África do Sul para a preparação para a Copa do Mundo? Olha, nós viemos ao Brasil para aprender e ganhar experiência, sobretudo ganhar uma identidade também. O futebol sul-africano não tinha uma identidade, uma vez que eu já falei isso diversas vezes. As equipes são dirigidas por treinadores de várias nacionalidades, ingleses, alemães, franceses, holandeses, sérvios e montenegrinos, e vai por aí afora. Então, cada time, holandês, cada time joga de uma maneira. Então, a seleção tem que ter uma cara, uma identidade. E a nossa identidade, que eu acredito nesse futebol, nesse time, é botar a bola no chão, se organizar, jogar no toque, na habilidade, porque eles têm qualidade técnica para isso. Então, nós viemos para criar essa identidade. Eu acho que em 6 jogos, eu tenho dito para eles, não estão treinando nas ilhas, com todo respeito, Salomão, as Ilhas Fiji, né? Nós estamos no Brasil, o futebol tenta ser campeão do mundo. Então, vamos dar valor ao trabalho que vocês estão fazendo. Foram 6 jogos, não tomando nenhum gol. Tomando nenhum gol até então. Então, o time está ganhando dessa forma tática. Falta agora dar um pouquinho mais de confiança para jogar, para sair no toque de bola, em mais velocidade. Mas você não pode querer tudo de uma vez só. São vários jogadores jovens que estão aqui vindo pela primeira vez, estão ganhando experiência, estão jogando, estão na experiência internacional. No futebol brasileiro, estão vendo como é que a gente aqui faz, com a bola no chão, como é que muda o jogo, não tem pressa, não força a jogada, quando dá para acelerar, acelera. Eu acho que tem sido muito positivo. Está com a bola no chão. Então, isso aí já 6 jogos, está conseguindo. E não temos sido tão pressionados assim, a defesa tem saído bem, o goleiro, na hora que precisa, ele está lá, por exemplo, contra o Cruzeiro, ele saiu muito bem, mas fez uma defesa espetacular, salvadora. Eu acho que o mais importante é essa consciência de que a gente pode jogar. Então, primeiro dá uma forma tática, o time de Alencar já parece que tem essa forma tática, agora com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de sequência, um pouquinho mais rápido, sair mais rápido, ficar um pouco mais com a bola no campo do adversário. Você não pode querer tudo de uma vez só. Então, primeiro é dar essa consciência tática que o time já tem, dar essa movimentação, ficar com a bola, a gente dá muita bola de graça, só com o tempo mesmo, vai ser de uma hora para outra. E a gente está se preparando, fazendo uma base, para que quando os jogadores de fora, nós temos pelo menos 4 ou 5 que poderão ou deverão ingressar nesse time, o time ganha experiência, ganha qualidade técnica, já com um grupo que está preparado, treinado, formado. Então a gente está exatamente aguardando a chegada dos que estão lá fora. Por que você vê tipo de diferença? Qual a evolução? Não tem muita diferença. O Joel deu continuidade ao trabalho, até por uma questão de necessidade na própria confederação, ele usou um volante a mais, o time ficou mais conservador, mas muito consistente na defesa. E nós estamos conseguindo essa consistência com 2 volantes e 2 meias. Existe uma pequena diferença. Olha, você acha que se você não tivesse saído da seleção desde a primeira vez, seu trabalho estaria um pouco mais à frente? Não, eu acho que não houve quebra de sequência de trabalho. A Federação da África do Sul ficou lá para jogar 20 meses. O trabalho na Copa das Confederações foi muito bom. A África do Sul deixou uma imagem positiva. Vieram os amistosos, que são muito difíceis do treinador, o jogador chega no dia, treina uma vez só e pega o adversário de conta. Houve algumas derrotas e a turma de lá como a daqui, no futebol mundial de modo geral, é muito impaciente, né? Esquece do processo, que é a formação, e se preocupa com o resultado imediato. Parreira, no início da preparação, lá na Granja Comari, em Teresópolis, você falou que a pressão sobre o técnico é a mesma em qualquer parte do mundo, que você não se importaria se perdesse com os amistosos ou ganhasse aqui no Brasil. Você não perdeu nenhum. Você acha que por conta disso a pressão da imprensa sul-africana vai ser menor daqui para frente? O Sérgio Rebeck tem muita autoridade, o jogo mais importante é sempre o próximo. Então o técnico não tem sossego. Cada jogo daqui a pouco perde 1, 2 jogos, esquece de tudo que fez, mas eu não estou preocupado. Existe uma coisa que chama processo, formação, uma visão. A nossa visão termina na Copa do Mundo. E acabou, quem quiser entender, que entenda, quem não quiser, o trabalho está direcionado para a Copa do Mundo. Até lá a gente pode sofrer redução de segurança. Eu estou pedindo jogos contra a Dinamarca, a Argentina, a Irlanda, a Colômbia, antes da Copa. Lá não estou preocupado com o resultado. Estou preocupado com o processo, para que os jogadores cheguem na Copa entrosados, acostumados com esse futebol de alto nível. O resultado tem que ser na Copa.